Meus queridos amigos e irmãos, a paz de Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso esteja com você lhe guardando em todos os momentos de sua vida. Meus queridos, bem sabemos que, outrora, desde que existe mundo, que morre gente, e que aqueles que perdem alguém, um ente querido, o seu desejo é enterrá-lo em um lugar a qual sirva, a qual ele venha ter uma lembrança daquele seu ente querido. Como os tempos antigos dos judeus, eles compravam um terreno, um território, uma terra, a qual enterrava seus mortos, para que um dia pudesse ter aquela lembrança. E hoje não é diferente. Mas naquela época, na época dos judeus, não tinha esse um tal do dia de finado, dia 2 de novembro. Todo dia 2 de novembro, todo ano, dia 2 de novembro, é celebrado o dia de finado, considerado o dia dos mortos. E se fez algo em torno desse dia, de todo mundo ir ao lugar onde enterrou seus mortos para rezar. Isso foi a época de hoje. Antigamente o povo ia para lembrar, chorar os seus mortos, né? Hoje não, o povo vão lá ao cemitério onde enterrou seus mortos para rezar por ele. Como surgiu? Primeiro vou perguntar como você acha que surgiu esse Dia dos Mortos? Foi colocado no calendário Dia dos Mortos, dia 2 de novembro. Bem, meus queridos, o dia de finado, como é conhecido, foi instituído inicialmente no século X, na abadia beneditana, por um homem chamado Odilon, ou seja, como os católicos falam, Santo Odilon. Este homem Odilon, ele ordenou, certamente era um frade, ele pediu para que todos os dias fosse celebrado, no dia 2, fosse celebrado o dia, ele ia rezar o dia dos mortos, o dia de finado. Ele sugeriu a todos a rezar pelos mortos neste dia 2. Todo ano, dia 2. Foi onde surgiu no século X, em 962, século X, por aí. Essa ação veio a calhar porque coincidia com mais uma data chamada Purgatório, essa data que os católicos colocaram também no seu calendário, na sua liturgia, na sua vida, e colocar na mente dos católicos apostólicos romanos que existe purgatório. Então, antes de falar do purgatório, eu quero lhe dizer que o dia 2 de finado, dia 2 de novembro, todo ano, é celebrado o dia de finado, que foi no século X, em 962, pelo um homem chamado Odilon, Santo Odilon, da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele sugeriu, né, a abadias, a qual ele fazia perto, a abadia beneditana, para que toda essa data iria rezar pelos aqueles que se foram. E assim iniciou-se o dia de finado, o dia dos mortos. E aí também, onde entrava também essa ação, Odilon resgatava um cosmovisão da Igreja Católica Apostólica Romana, que boa parte da alma está no purgatório, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana afirmava que a boa parte das almas estava no purgatório. E estas almas era passada por um processo de purificação, porque, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, essas que morreram precisavam de reza para chegar ao purgatório. Meus queridos, purgatório,
Leia, pegue sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, sua Bíblia católica mesmo, Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, que fala: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo final. Amém? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, meus queridos, se existe purgatório segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, como este versículo da Bíblia, do livro de Hebreus, capítulo 9, verso 28, fala que assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados. Então, se ele morreu para tirar os pecados de muito para sempre, então como existirá este mundo paralelo espiritual, a qual aqueles que morrem com pecados menores ficarão ali aguardando? Está indo totalmente contra a Bíblia, contra a sua Bíblia, contra a Bíblia, a qual Bíblia você tem, então, seja ela católica, apostólica, romana, então, seja ela protestante. Lemos também, leia também comigo, vá no livro de Jó, vamos ver Jó capítulo 7, versículo 9, que fala assim: Tal como as nuvens se desfaz, assim se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a tua casa, nem lugar onde habita o conhecerá jamais. Meus queridos, tudo bem que aqueles que perdemos alguém que amamos, aquela tristeza profunda fica em nossos corações. E tudo bem como os antigos, Abraão, a qual comprou quando ele morreu, Jacó, foi comprado um certo lugar para ali ser enterrado. Mas não para rezar pelos mortos, porque quem morreu não só tem dois caminhos, céu ou inferno. Não existe aquele que morreu em pecado menores, pecados maiores, os maiores ir para o inferno totalmente, os menores ficarem no lugar. Não existe isso. Vai de contra totalmente a Bíblia. São coisas que do século X o papado, o império colocou na mente do ser humano. Entendeu? O que é então o purgatório? A ideia do purgatório tem raiz de budismo e em outros sistemas religiosos da antiguidade, bem antes da existência da Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? A ideia do purgatório, então, é bem antes. Mas Odilon coincidiu com essa data e colocou, né, assim, para que todos rezassem, para naquele dia aproveitar e rezar para tirar do purgatório. As evidências do seu surgimento no pensamento cristão são encontradas em alguns escritos dos países da Igreja Primitiva durante o século III e V da era cristã, até a época de Gregório. O purgatório não tinha purificador. O purgatório não tinha sido reconhecido. Este Papa dissenou um conceito de fogo purificador. A crença, dizendo haver um lugar entre o céu e o inferno para onde era enviada as almas daqueles que não eram tão mal. Entendeu, meus amados? Somente em 1439 que a doutrina foi estabelecida com artigo de fé, a base da doutrina católica, que era um sistema de perguntas e respostas, feita para purificação de fé, e publicado por Pio IV. Resposta feita na profissão de fé e publicada por Pio IV. Uma das perguntas e respostas era a seguinte: que espécie de gente vai para o purgatório? As que morreram de pecados menores. Meus queridos, aqui nós vemos que por Pio XII foi colocada na sua profissão de fé, no século IV, só em 1439 foi colocado por Pio
por Pio IV, assim para ser como uma profissão de fé. Então, meus queridos, como nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 9, e em Jó, capítulo 7, não existe purgatório. Diz a Bíblia que quem morreu segue-se o juízo. Segue seu juízo, mesmo porque só há dois caminhos, céu ou inferno. Fosse assim, era fácil. A gente vivia aqui na terra, morria, Deus, o sopro de vida era tirado, aí depois você iria, aquele que não matou, não estrupou, não roubou, ele aguardava no lugar, ficava sofrendo, aí depois tinha uma nova chance, vinha um juiz para libertar, para você ir para o céu. Quem dera fosse assim. Quem dera fosse dessa maneira. Mas não é dessa maneira. Entendeu? A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo o aguardarão o dia. Aqueles que morreram, né, em pecado, eles estão condenados ao inferno. Não tem mais como purgatório. Isso não existe na Bíblia. Nunca existiu. Não tem um versículo que faz referência a isso. Entendeu, meus amados? Mas voltando atrás, eu quero que fique bem claro, aqueles que não entendem o dia de finado, este dia 2 de novembro, foi assim iniciado por um homem chamado Odilon, ou seja, pelos católicos chamado Santo Odilon, na abadia beneditana, na França, por um homem chamado Santo Odilon, em meados de 962. Odilon sugeriu que todo dia 2 de novembro, iria todos rezar pelos mortos, dando essa ação de Odilon, resgata mais uma comovição da Igreja Católica Apostólica Romana, onde entra o purgatório, que se você for no dia 2 de novembro, no pé da sepultura ou em qualquer outro lugar, rezar por uma pessoa que já morreu, se essa pessoa morreu com pecado, mas não foi para o inferno, segundo a Igreja Católica não foi para o inferno, está no purgatório, aí cada vez que você dá esmola, que você reza uma missa, que você faz uma benfeitoria, você livra o fogo daquela pessoa. Aquela pessoa está em chamas de fogo, aí aquela pessoa vai estar sendo aliviada. Isso não existe na Bíblia, meus amados. Entendeu? Então que nesse dia 2 de novembro, se você perdeu um ente querido, claro, é normal você sofrer, lembrar daquela pessoa, por que não? Somos seres humanos e muitas vezes choramos com saudade, de tristeza, mas se essa pessoa morreu em pecado, quem sabe é Deus, não tem como ela estar no lugar paralelo que se chama assim a Igreja Católica Apostólica Romana de purgatório. Ou ela estar em um lugar aguardando o dia do julgamento final, ou ela estar no inferno. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo lhe abençoe em toda a sua forma de viver e que o Espírito Santo lhe console. Se neste dia você lembra de algum ente querido, venha consolar o seu coração para que você venha prosseguir, orando pelos que ficarem, que estão aqui na terra, sofrendo pela perda do seu ente queridos. Meus queridos, entre no meu canal no YouTube, procure lá para o presbítero José Vicente Francisco, dê um like, compartilhe, comente se assim você acha que é certo ou não, e para que este conhecimento venha chegar a mais pessoas, né? Eu agradeço a Deus por sua vida e que Deus em Cristo venha lhe abençoar em toda a sua maneira de viver. Amém, meus queridos? Um abraço a todos.